Está começando Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Sobre a Mesa, um espaço de comunhão e reflexão. Aqui, a fé vira conversa. Sobre a Mesa. Sobre a Mesa. Olá, eu sou a Alícia e estou aqui com o Zé Mário. Estamos em qual programa, Zé Mário? Sobre a Mesa, o podcast onde a fé vira conversa da Igreja Mosaico. E nós estamos hoje com o casal, que é uma benção, casal cristão, o Bruno e a Priscila Resgala. Os dois são engenheiros, têm umas empresas. E por que eu estou falando? Porque a gente não apresenta profissão, né? Mas dentro do que vocês falam, vai estar dentro de gestão de empresas, de administração, né? E qual que é o nosso tema, Zé Mário? Hoje nós vamos falar sobre finanças, sobre o dinheiro na vida do cristão. Eu amo esse tema. E pode falar o projeto, né? Agora, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir ao Bruno, à Priscila, para falar um pouquinho sobre o projeto que eles têm sobre o curso O Futuro que Herdamos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e minha esposa Priscila. Nós criamos esse curso que ele aconteceu naturalmente. Surgiu naturalmente, que nós percebemos que muitas pessoas tinham dificuldade com as finanças familiares, as finanças básicas mesmo, como fazer o dinheiro render até o final do mês. A gente percebeu que pessoas às vezes que ganham muito dinheiro, mas chegavam no final do mês devendo, e pessoas que às vezes ganhavam pouco, um valor assim menor, mas conseguem administrar essas finanças, o dinheiro render, ter de tudo, ter uma prosperidade verdadeira. Isso aí ativou na gente essa necessidade de ajudar outras pessoas, outras famílias, casais a melhorar isso aí. E também nós percebemos que muitas pessoas na igreja tinham algumas crenças limitantes quanto ao dinheiro, né? Elas falavam assim, não, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho na obra, mas eu tô sempre devendo, entendeu? Então, a gente aprendeu em vários cursos, em vários livros, colocou isso em prática na nossa vida e tudo que a gente aprende, a gente também quer transbordar na vida do outro. Então, o curso O Futuro que Herdamos é um jeito de transbordar na vida do outro para que ele também possa aprender. E quem está interessado nesse curso, Priscila, aonde que acha, como que entra em contato, com que frequência que tem? Geralmente a gente tem mais ou menos umas 3 a 4 vezes ao ano, né? Esse curso, ele dura 7 semanas. É uma vez por semana, mais ou menos de 1 hora a 1h30. É online. E a cada semana a gente vai ensinando um princípio para essa família, né? É um curso que não é para uma pessoa só, é um curso que é para a família. A gente até fala para as pessoas que os filhos também podem participar, né? Porque a finanças é da casa toda, não é de uma só. Para todo mundo alinhado, né? Para todo mundo alinhado. E aí o curso é online, aí se a pessoa não consegue ver, ele fica gravado para a pessoa poder ir olhar, e a gente tem as tarefinhas que eles vão fazendo ao longo das semanas. Nossa, eu acho super interessante, porque o que é óbvio para a gente não é para o outro, né? E às vezes as pessoas fazem muito sentido que é o tanto que ganha, mas na verdade faz mais sentido sobre o tanto que gasta, né? Exatamente. Que é o que o Bruno falou, às vezes quer só ganhar mais e não controla a saída, né? Exatamente. E depois nós vamos colocar aqui no final como que entra em contato. Mas Sim. Eu queria começar perguntando, como que foi a criação de vocês dois em relação ao dinheiro? Como que na sua casa lidava com o dinheiro, Bruno? Como que era? Era muito diferente ou vocês já tinham uma criação parecida? É muito diferente. A gente nasceu... né, o Cláudio Duarte, ele fala que o introvertido, ele casa com o aglomerado, né? Extrovertido e introvertido. Mas aí é o aglomerado, que é daquela casa toda. Eu sou da aglomerada, é daquela família, assim, todo mundo chega, todo mundo almoça, todo mundo... E aí não tinha muita gestão de dinheiro, não. A gente meio que vendia o almoço para comer a janta e vamos. Agora a família do Bruno era um pouco mais diferente. Né? A minha família, apesar de ter uma renda melhor... mas uma administração melhor, meu pai sempre administrou muito bem o dinheiro, porém não foi passado. Ao contrário da família da Priscila, que apesar de ter pouco, o que foi passado sobre a administração financeira foi muito melhor.
E quando a gente casou, nós percebemos que deveríamos adotar uma linha, aprender de alguma forma a fazer aquele dinheiro chegar até o final do mês. E um alinhamento, né? Eu li um livro, eu ganhei de noivado, que fez muito sentido para mim, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um livro super simples, de fácil leitura e, assim, fez muito sentido para mim. A gente acabou de ler ele. Ele é muito bom, né? O Bruno leu ele em 2 dias. É uma leitura muito fácil, né? E ele faz todo sentido, né? Bem, vamos lá então. Bruno e Priscila, qual que é o primeiro passo para organizar a vida financeira? O primeiro passo é anotar tudo que ganha e tudo que se gasta. Se a pessoa não tiver anotado aquilo, para ela ter clareza, para ela poder ver aonde que está, como é que entra o dinheiro, como é que o dinheiro sai da conta dela, ela não vai conseguir entender aonde que ela está desperdiçando dinheiro, aonde que ela pode resolver, alinhar, fazer um combinado com a família para poder gastar esse dinheiro. É um dos princípios, né? A consciência para tudo, né? Se a pessoa ela é viciada em alguma coisa, qual é o primeiro passo? A consciência. E a mesma coisa com a vida financeira, é a consciência. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu ganho pouco, mas eu não sei aonde o dinheiro está indo. Aí quando vê a pessoa vai e anota, ela fala, nossa, eu ganho muito. E o que fala também, eu não gasto nada, eu sou super econômico. Quando vai pondo na ponta do lápis ali... Porque ninguém gasta, faz uma conta de 5 mil reais. Mas, de 20 em 20 reais, você chega numa conta de 5 mil reais. É verdade. E o que vocês acham quando pergunta para vocês? Lógico que chega casado, que está começando ali o caminho, mas já casados com muitos anos de casamento, e o casal tem que ter conta conjunta ou conta separada? Eles têm que ter contas alinhadas. Contas que todos os dois sabem quanto tem ali naquela conta. É sempre nosso dinheiro, não meu dinheiro, né? E eles têm que fazer uma coisa que dá certo. É igual o Bruno falou, que quando nós casamos, nós tivemos que alinhar. Mas uma coisa que alinhasse e fizesse sentido para nós dois. Porque às vezes uma coisa faz sentido para mim e para o Bruno, mas não faz sentido para a Alice e para o Marcelo, né? Então, é por isso que tem que ter a conversa. E quando está alinhado, o outro não fala do outro não incomoda, né? Não. E eu acho, assim, a gente vive num meio que são situações diferentes. Às vezes, casais que um tem um patrimônio grande, foi casado com separação total, a outro com comunhão parcial, que é o mais comum, né? Mas ali, casou, eu falo, une o corpo, une o projeto, e o dinheiro é exatamente o que você falou, é meu, é o seu. Eu falo isso muito no consultório. Não, se cada um tem, ou se não, às vezes é interessante criar uma conta da casa. Sim. Então, aquele eu posso dar R$500 para a conta da casa, eu posso dar 800, mas o dinheiro da casa vai ser ali. Para não achar, estou gastando mais, estou gastando... Não, aquele dinheiro é nosso. Até dar conta de entender que tudo é nosso, né, Priscila? Exatamente. Porque também vem coisas com maturidade, né? Às vezes, as pessoas ali no curso falam assim, não, mas isso daqui não vai dar certo. Mas ele aprendeu, né? Tudo que é escutado ali, fica ali no ouvido. E aí, daqui a um tempo, vai falar assim, nossa, será que a gente consegue fazer aquilo? Será que a gente consegue colocar numa conta poupança? Será que 3... Entendeu? E aí a palavra gente vai... não volta vazia, não, né? Volta. E vai amadurecendo. Às vezes tem que sofrer mais um pouquinho, né? Bem, e agora eu gostaria de ouvir o comentário do Bruno e da Priscila sobre uma frase muito interessante. O dinheiro não leva desaforo. Vou deixar para ele. Eu imagino que o sentido dessa frase, o dinheiro não leva desaforo, é porque se a gente não cuidar do dinheiro, a gente largar para lá, não prestar atenção, não colocar ordem nele, ele vai te dar uma rasteira. Porque se você, que nem a gente tá falando, se você não anotar tudo que você gasta, tudo que você recebe, uma hora, né? É como se você tivesse... vou dar um exemplo assim, quando a gente ignora alguma coisa, se a gente deixa pra lá e não resolve aquela coisa bem resolvida, uma hora vai te cobrar, né? Uma semente que você tá semeando, uma hora você vai ter que colher. Então, o dinheiro também, se você não administrar ele, não tomar conta, uma hora ele vai te surpreender.
e na maioria das vezes uma surpresa ruim. Porque às vezes a pessoa, né, principalmente hoje em dia, um mundo muito digital, vai só passando um cartão. E daqui 30 dias vai aparecer aquela conta. Eu acho que o sentido dessa frase seria isso. Uma hora a fatura chega, né? Com certeza. E, Priscila, Sim. como que a gente diferencia assim, uma prosperidade saudável com um apego, um amor ao dinheiro? A palavra de Deus diz que nada do Senhor causa dano. Então, uma prosperidade que vem do Senhor, ela vem sem dano, né? Agora, quando você tem uma prosperidade, mas os seus filhos não estão sendo cuidados, a sua casa está sendo negligenciada, o seu marido não se sente amado, né? Eu estou falando do ponto de vista de mulher. Uhum. É uma prosperidade que vai te causar muito dano, porque às vezes você vai gastar muito mais para tentar resgatar aquilo ali, mas que às vezes o tempo também já passou. E se o tempo ali já passou, né, no crescimento de filho, às vezes você tem algumas fases que você tem que prestar mais atenção na criação de filhos. E se isso, essa prosperidade, essa falsa prosperidade te roubou, nunca mais você vai ter. É verdade. Esses dias, uma das minhas meninas, a Letícia, me perguntou o que eu acho que eu definia prosperidade. E eu fiquei pensando, falei, Lelê, é você ter recursos para cumprir o seu propósito. Uhum. E esse recurso não precisa ser dinheiro. Não. Né? Então, pode ser tempo que as pessoas ligam prosperidade sempre ao dinheiro, né? Então, o recurso, às vezes, é conexão, é conhecer pessoas, é ter acesso, é ter tempo, né? E o dinheiro, eu falo problema, e eu achei um tema muito legal, porque a gente cristão tem um preconceito muito grande de falar com dinheiro, e a Bíblia fala várias vezes sobre dinheiro, né? E disso, sobre como prosperar. E eu falo, o problema não é o dinheiro, é onde a gente coloca ele, né? Se ele está no nosso coração ou se ele está no nosso bolso, né? Exato. Se ele é nosso servo ou se ele é nosso patrão. Exatamente. Às vezes as pessoas têm algumas visões equivocadas em relação ao dinheiro, falando da Bíblia, né? Fala do jovem rico, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Mas quando a gente vai estudar esse versículo a fundo, a gente descobre que nos muros de Jerusalém tinham uns buracos que era tipo um buraco de uma agulha assim mesmo. E aí os portões fechavam às 18 horas. E aí nenhum mercador podia passar ali depois. Só que às vezes a viagem era muito longa e eles chegavam depois das 18 horas. Então, para eles passarem com os camelos, eles tinham que tirar as cargas do camelo, fazer os camelos entrarem de joelho, né, naqueles buracos, que não é muito difícil para o camelo, e passar. Que é que nem a gente vai entrar no céu, prostrado e sem carga. Né? Então, ali não era sobre o dinheiro, era o apego ao dinheiro. Era o apego ao dinheiro, era o que você fez ali com aquilo, né? E a sua visão de como você vai entrar no céu. Então, é isso que Jesus quis dizer. E essas visões equivocadas sobre esses versículos é que trazem essas crenças limitantes. E crenças limitantes também que a gente trouxe das nossas famílias. Sim. Né? Aquelas frases que a gente foi ouvir na vida inteira, né? Sim. E um texto sem um contexto vira um pretexto, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito amadurecimento e conhecimento da palavra, né? Sim. Para a gente entender o contexto ali que foi vivido. E nós, quanto crianças, dentro da casa que nós crescemos, às vezes nós entendemos errado. E ninguém explicou pra gente. E aí, agora é a nossa vez de pegar e aprender, né? Verdade. E tá muito boa a nossa conversa, mas nós vamos dar o fim ao primeiro bloco e a gente já volta. À mesa, Jesus ensinava, curava e transformava. Aqui a conversa continua. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico. Patrocinando esse nosso episódio, a Confeitaria Café com Leite. Eita Fizarte, que trouxe aqui as lembrancinhas, as canecas, mais frio, climatizando o nosso estúdio e Mix Master Studio. Ô Bruno, qual que é o maior erro que vocês veem durante o curso que os casais cometem? Você já falou que é esse de não ter noção de qual que é, o que entra e o que sai, né?
Um erro muito comum que as pessoas cometem também do casal não fazer um plano vamos pôr, um plano em família. É muito bacana quando a gente traz os filhos, mesmo pequenos, para uma mesa, senta, mostra, né? Logo que a grosso modo, assim, não detalhado, mas quanto que é de despesa de escola, quanto que é de despesa de alimentação, de roupa. As crianças gostam de ver isso. E quando eles veem, eles têm essa noção do dinheiro, assim, fala, nossa, mas a gente tem tanto. Eles mesmos, na hora que você faz a conta, mostra tudo que tá nos planos, né? Porque a gente faz um plano, aí, nossa, mas a conta não fecha. Fala, pois é, agora a gente vamos alinhar, vamos ver qual dos planos aqui que vai encaixar. Qual é a nossa meta? A gente quer fazer uma viagem no final do mês, então a gente precisa juntar todo mês tanto para a gente poder chegar nessa viagem. Aí todo mundo participa. Então, um erro que todo mundo, a maioria, a gente vê, é não fazer esse plano em conjunto com a família. Um tá desejando viajar, né, pra praia, o outro quer trocar de carro, né? Às vezes o marido quer trocar de carro, a criança tá imaginando em comprar um brinquedo, alguma coisa, e cada um tá com seu plano. Então o erro é não planejar em conjunto, porque quando planeja em conjunto, todo mundo vê, alinhar os mesmos planos, e todo mundo ajudar o objetivo, né? Vamos alcançar hoje o objetivo da mamãe, esse mês vamos alcançar o objetivo do papai, desse ano o objetivo é viajar. É muito bacana e a gente vê que dá certo. Todo mundo acaba contribuindo para isso. E é em família mesmo, né? Você vê isso, essa construção, e faz sentido para eles, né? Que tudo é uma programação que você precisa ali, né? Então, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, mas também que a gente pode. Porque eu falo assim, eu não posso, nunca sobra. Mas não pode porque nunca se organizou para viagem. Aí a gente é pobre não tira férias, não é? Que a gente ouve. E as crianças gostam de fazerem parte desses planos. E aí, quando a gente fala assim, nossa, nós conseguimos, eles se sentem parte daquilo, né? E aí, acaba também o mimimi, né? E sabe o que eu acho também? Porque eu vejo, assim, às vezes até problemas, não só dívidas, problemas que a gente não compartilha com os filhos, a gente poupa os filhos, mas eles sentem traídos também, né? Que não faz parte daquilo, né? Não, a gente quer orar junto, a gente quer saber qual que é o alinhamento, né? E um erro que eu vejo muito, acho que assim, até mais da mulher, não sei se é do homem, mas é ter dívidas escondidas, até virar uma bola de neve. E às vezes a gente fala assim que deslealdade, a traição, é só o adultério, mas isso também se esconder do marido é uma traição, né? Porque eles fazem aquelas mentirinhas. Não, a gente cristão não tem pecadinho, não tem mentirinha, né? Mentira é mentira, né? E hoje na sociedade isso tá virando tanto costume que, por exemplo, quando eu vou orçar alguma coisa, eu pego e falo assim, não, mas eu vou ver com o meu marido, né? Porque a gente tem um orçamento, eu preciso ver com o meu marido. Aí a pessoa do outro lado fala, como assim? Eu falo, uai. Tudo você tem que falar com seu marido, né? Aí eu falo, uai. Imagina num caso, né? Eu gosto de citar. Todo mês você fala pro filho que não pode comprar aquilo, fala pra esposa que não, e de repente você troca o carro. Acontece muito, né? De gente chegar com um carro novo, ninguém sabia que ia trocar o carro. Fica muito estranho, assim, na visão do outro, das crianças. Fala, mas tava sem dinheiro e como assim trocou o carro, comprou um carro mais caro? Tava sofrendo que tava sem dinheiro, né? Tipo assim, não faz sentido. Aí eu acho que todo mundo começa a perder confiança, começa todo mundo a esconder. E eu acho que aí o negócio tem tudo para desandar. Porque quando fala que tá sem dinheiro, aí a outra pessoa deixa de comprar uma roupa que precisava, deixa de ir no dentista, deixa de ir no isso, deixa de ir naquilo, aí quando vê a outra pessoa chega, é como se fosse uma traição. Sim. Né? E aí porque, começa assim, cada um viver a sua vida, né? Exato. Desaforo, eu tava abrindo mão e ele tava lá gastando, organizando para comprar, né? Sim. Com certeza. Agora, como evitar que o padrão de vida vire uma competição social? Olha, hoje o pessoal está vivendo muito para mostrar para o outro que tem.
o Instagram, né, mostra só as coisas boas, né? As pessoas viajando pra praia, andando de carro novo e usando roupa chique, né, participando de jantares, coisas, né? Tudo muito bonito. Mas por trás, né, ninguém fica mostrando os bastidores. Então, e fora os coaches, né? As pessoas incentivando a fazer mostrar coisas, né? Que milhão, coisa, né? Os material. dígitos. Eles material. falam que é brand, né? É o brand. Porque você chegar num carro assim, porque você andar com roupa passada. Lógico que você tem que andar bem arrumado, bem vestido, bem alinhado. Mas isso não quer dizer que você não possa comprar uma roupa numa loja sem marca. Né? Isso não quer dizer nada disso. Quer dizer que quando você entra num padrão de vida que não é seu, você tem todos os fatores para você entrar em uma dívida grande. O Thiago Brunet conta uma história que o amigo dele comprou um avião e aí chamou ele para dar uma volta e todo feliz da conquista do avião. E aí quando ele chegou esqueci o nome, gente, no hangar. Chegou no hangar, o amigo desse amigo do Thiago tinha acabado de comprar um outro avião muito mais bonito que o dele. Uhum. E aí ele murchou e ele ficou triste. Nossa, mas eu queria, agora era aquele. Então você vê, é exatamente isso da competição. Ele não estava feliz que ele comprou o dele, mas porque o outro tem o melhor que o dele. Por isso que a gente tem que estar alinhado qual que é o propósito da nossa vida, né? Porque senão você começa a viver o propósito do outro, né? E tem uma coisa também interessante nisso aí, que é o incentivo ao consumo. Sim. O consumismo. E é aí que mora o perigo, né? Sim. A mulher tem mais dificuldade com isso, né? Tipo, nossa, tá chegando inverno, nossa, tá chegando verão, não tenho nada. Vai lá no seu guarda-roupa pra ver se tem um espaço. A Priscila falou que a mulher tem mais dificuldade com isso, mas os homens também têm, porque o homem é muito de carro, né? É carro. Compram menos, mas quando são compram fatores. uma coisa... São coisas mais maior. caras, né? Mas a Priscila gosta muito de falar uma coisa que nem sei se poderia falar, mas a Priscila fala: você quer saber se o cara tem dinheiro mesmo? Você olha pra mulher dele. Se a mulher dele tá arrumada, tá bem vestida, realmente ele tem dinheiro. Mas aí tem cara que tá todo, né? Hoje em dia faz tratamento de beleza, de estética. O cara tá todo bonito. A esposa chega vestindo, às vezes toda simples, né? Aí você fala assim: não tem dinheiro não, ele tá vestindo daquele jeito, ele tá andando naquele carro pra mostrar pros outros pra falar que ele tem. Ele tá se vendendo, mas ele não tem mesmo não. Aí a gente bate o olho na esposa: esse aí tem. Não, esse aí não tem não. É verdade. É que você sabe, quando a gente chegou em São João, eu e o Marcelo, e o Marcelo sempre falava assim: o médico não tem organização financeira. Ulisses, o que nós vamos fazer? E a gente tinha a gente tem a construtora. E o Marcelo falou assim: ó, nós vamos construir casa para vender nos primeiros 5 anos. Nós vamos juntar dinheiro para essas casas pagar a nossa casa. E a gente morava numa casa de aluguel que pra gente estava ótimo. E aí as pessoas, você fala assim: nossa, mas como assim vocês constroem casa para vender e é muito melhor que a sua casa? Então, se a gente não soubesse nosso propósito, eu falo assim: nossa, desaforo, né? Olha o que meu marido faz comigo. Eu moro numa casa feia e está construindo casa para vender. Mas eu sabia que ele fazia sentido, porque a gente estava organizando para não fazer dívida para construir a casa. E vocês que trabalham com construção, a gente vê o tanto de casamento que acaba por uma obra, né? Tem até aquela história que não sabe quem que acaba primeiro: o casamento, o dinheiro ou a obra, né? Então, por isso tem que contratar a gente para administrar a obra. Exatamente. Porque, assim, a gente fala assim que a gente até alinha, né? O marido e a esposa, né? Por quê? Porque tem hora que o gosto dele é o da esposa é outro e a renda deles é outra. Então, dentro disso, aí a gente... Pelo menos a gente, né, na nossa administração, eu apresento ali para ele 2, 3 orçamentos dentro da faixa etária dele, apresento o que cada um gostaria e aí a gente vai conversando e alinhando. E aí a gente vai a obra inteira, assim, alinhando e conversando. Por quê? Porque eu já sei que isso é um dos fatores e eu quero que os meus clientes morem nessa casa, sim, né? Aí aproveita aquela casa. E às vezes até organizar por etapa, né? Então, essa primeira etapa, vamos fazer isso. Então, depois a gente organiza a segunda etapa, vamos capitalizar para fazer a segunda etapa, né? Mas é essa conversa, né? Esse alinhamento.
A gente já deu uma pincelada aqui, mas eu queria voltar ao assunto. É errado um cristão desejar crescer financeiramente? No meu ponto de vista, não. E nem pela Bíblia. Pela Bíblia tem até o versículo, né, em Timóteo, né, que fala: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie dos males. Ela não está falando que você não deve ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né, que seria você, em vez de você estar servindo a Deus, está servindo a Mamon, né? Isso. Que seria o é exatamente aonde você coloca o dinheiro, né? No pedestal, né? Ou no bolso, Eu né? imagino até que Deus, se Deus te deu dinheiro e você não tiver administração sobre aquele dinheiro, não tiver cuidado, é igual da parábola dos talentos, né? O servo não deu 5 talentos para 1, 2 e 1. E aquele de 5 de 2, ele, né? Ele agradeceu, multiplicou, elogiou. E aquele que não tomou conta do dinheiro, né? Que ele deixou com ele cuidado, ele tomou dele, né? E deu pro que tinha mais. Você sabe que essa parábola, desculpa, não te interrompi, custou fazer sentido para mim, que eu falo assim, não, mas pelo menos ele preservou. Mas é igual a palavra de Deus. A gente tá para transbordar, não é para reter a palavra para a gente, não é ir de pregar o evangelho. Então, o dinheiro que ele não é para reter, não é para ser um depósito, é para ser canal, né? Para ele fluir, né? Porque ele estava usando, assim, vamos imaginar também você tendo dinheiro e você usando só para você. Né? Deus, eu imagino que Deus não quer isso. Deus quer que o dinheiro, né, sirva a todos. É por isso que é errado, às vezes, jogar em Mega Sena, em aposta. Porque não faz sentido no reino de Deus. Pegar de muitos para dar para poucos. No reino de Deus é o contrário, né? Vai pegar de poucos e distribuir para muitos, né? E a gente vê muito na prática isso, se olhar quem ganhou na Mega Sena, quantos por cento que ainda tem dinheiro, é muito pouco. Porque o que vem fácil, ele vai fácil porque você não tem estrutura. Porque não é sobre o dinheiro, né? É sobre administrar esse dinheiro, a mentalidade, né? É a mentalidade da pessoa. E na minha cabeça sempre fez sentido assim, se Deus está me dando muito, é porque tem um plano muito maior. Porque tá me sobrando, então tem alguma coisa que eu tô deixando de fazer que ele precisa que transborde mais na vida das pessoas, né? Seja lá uma empresa, porque uma empresa, né? Você tem vários funcionários, você abençoa várias famílias, né? E daí vai. Então, é assim, quanto mais Deus te deu, mais é maior o seu plano. E nós vamos terminar esse bloco. Uma frase que eu falo muito lá em casa, que Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projetos. Sim. Então, a gente tem que ter os nossos projetos alinhados com Ele, né? Sim. E vamos para o último bloco. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Patrocínio Confeitaria Café com Leite. Eita Fizarte, que fez as canecas, as lembrancinhas. Mais Frio, climatizando o nosso estúdio, e Mixmaster Studio. Nós vamos prosseguir, o Zé Mário tem uma pergunta interessante, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você falou no início de dízimo, Priscila. Ainda hoje faz sentido o dízimo? Sim. O dízimo é para manter a igreja do Senhor, né? Então, é assim, Deus te dá saúde, Deus te dá força, Deus te dá sabedoria para você poder ganhar dinheiro, né? Receber aquele dinheiro, e aí você dá uma pequena parte, né? Porque você continua com 90%. É muito pequeno, muito pouco, né? Você continua com 90% para manter a obra do Senhor, para manter aqueles que não têm, né? E aí ontem foi o primeiro domingo, né? Foi o primeiro domingo. No primeiro domingo a gente tem o costume, né, de levar as primícias, que também alimentam os alimentos, né? E aí o meu menino perguntou, por que a gente também leva o alimento? Porque se tem na minha casa, tem na casa do outro também. E isso é muito importante. Até isso com as crianças que recebem. Às vezes tem muita criança, filhos, lava o carro, faz o marketing da empresa, já ensinando eles devolver o dízimo, né? Porque, na verdade, o dinheiro não é nosso, nós somos mordomos, né? A gente administra o dinheiro. E se eles não aprendem
a dar 10% do 100, eles não vão dar do 1.000, não vão dar do 10.000, não vão dar do 100.000, porque na verdade não é o quanto que você ganha, é o seu coração disposto, né? E entender que a gente está devolvendo, né? Exatamente. Está devolvendo o que é de Deus, né? Bem, por falar em descontrole financeiro, tem a questão dos gastos. E gastar significa comprar. A pessoa que compra compulsivamente, quer dizer, aí já é uma coisa que sai totalmente do controle e vai carecer, talvez, de um tratamento para quem gasta compulsivamente, né? Sim. Existe vícios de todos níveis, né? Vício em drogas, né? Vício em bebida, e existe vício em compras também, né? E hoje o mundo já é preparado para isso. Por exemplo, em shoppings tem muitas pessoas que não sabem, mas o shopping é todo preparado para as pessoas consumirem mais. O cheiro, o odor que eles colocam no ar-condicionado é para poder incentivar a comprar mais. As luzes, a música que está tocando, a posição das lojas, são tudo para incentivar a compra compulsiva. As cores. Fast food, por exemplo, é amarelo, vermelho, né? Tudo que aumenta a atividade da pessoa em sentido de comprar. O shopping é uma verdadeira máquina de venda. Né? Você pode ver quando você vai no shopping como é que você fica. Às vezes você compra coisas que você nem estava precisando, nem estava imaginando em comprar por causa disso, por causa do jeito. Por isso que é interessante. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, principalmente, por exemplo, você vai fazer compra de supermercado, é ir com uma lista em mãos. Não vai com fome, você Fome compra é outra 300 coisa, você não calorias deve a mais. Você compra um monte de coisa que não tem necessidade. Eu aprendi, né? Até com a Priscila me dava uma lista, eu ia de compra, eu voltava com um carrinho com um monte de coisa que ela falou, mas isso aqui não estava na lista. Dá pra você seguir a lista? De início foi difícil, eu não sabia seguir a lista, né? Você fica comprando um monte de coisa que não tá na lista. Às vezes chegava em casa com coisas que já tinham, né? Aí via lá, vou levar ovo. Chegava em casa, já tinha ovo lá. Não tá na lista, por que você leva ovo? Eu fazia isso, aí comecei, né? É um exercício, a gente tem que praticar esse exercício. Faz lista das coisas que tá precisando, faz um plano, né? Não é só da lista de compras, né? Mas às vezes você vai sair pra rua, às vezes é aquele dia, hoje eu tenho que comprar roupa. Qual roupa que você tá precisando? Né? Faz uma investigação no guarda-roupa, tira aquilo que não vai usar, doa e depois compra já o que você tá precisando. Faz uma pesquisa, qual que é o preço, mais ou menos, né? A média ali, né? Pra saber. Pesquisa. E uma coisa também que eu vejo no cristão é achar que reserva de emergência é falta de fé. O que vocês acham sobre isso? Pode responder. Não é falta de fé, não. É uma boa mordomia, né? Então, a gente deve sempre, como fazer o dízimo, eu, na minha visão, fazer um dízimo pessoal também. Você juntar um pouquinho que seja, para você, né, ter um pouquinho de... por exemplo, nós somos autônomos, né? Então, pode ser que um mês a gente tenha uma doença, fica gripado, às vezes não consegue trabalhar alguns dias. A gente tem que ter uma reserva. Isso não é a falta de fé. Na verdade, é você ter essa mordomia. O planejamento mesmo, planejamento. Né? Isso aí, Deus, Ele quer que a gente tenha essa mordomia. E até para participar do ministério, congregar, você precisa ter paz financeira para isso, né? E a gente vê isso no meio cristão, como que as pessoas estão endividadas. E a gente fala na empresa, né? Que tem, assim, uma reserva de 3 a 6 meses, né? Porque a gente viveu isso na pandemia. Sobreviveu quem soube planejar, quem tinha reserva, né? E é um dado importante, né, que a gente deve citar, que muitos casais hoje estão se separando, não por falta de amor, mas é por causa de crise financeira. Então, tipo assim, não conversa sobre o dinheiro. Então, cria esse tabu e acaba gerando brigas e desentendimento justamente porque na hora que aparece uma dívida, uma coisa que precisa ser paga, não tem essa reserva. Aí, mas foi culpa sua, você que trocou o carro, foi você que comprou roupa, você vai no salão toda semana, aí começa a aparecer um monte de coisa que não foi planejado, não foi conversado, na verdade, e um começa a jogar a culpa no outro. Então, se tiver uma reserva, se tiver tudo planejado, vai evitar muita confusão. É verdade.
Ô Zé Mari, e a gente finalizando, uma das últimas perguntas sua, o que você ainda quer saber deles? O que vocês falariam para quem está cansado de lutar diariamente contra os problemas financeiros? Se começar a se planejar. Existe uma coisa que uma vez eu escutei, ele falava sobre, existe uma roda que está girando e descontrolada. A gente roda dos ratos, né? Uma roda dos ratos, uma roda insana. A gente primeiro tem que parar essa roda, né? Então, o que é parar essa roda? É começar a planejar, a começar a traçar planos, não se desesperar. E tem meios para isso. Uma pessoa que está devendo, às vezes a pessoa tem uma ordem que você até pode começar a melhorar as suas dívidas. Você está devendo um cartão de crédito? Então, peraí, vamos correr atrás, às vezes, do empréstimo pessoal, que os juros é um pouco menor, né? Vamos correr, às vezes, atrás de um empréstimo num familiar que, às vezes, tem um recurso. Fala, olha, eu consigo te pagar, o seu dinheiro está aplicado, às vezes está rendendo pouco lá, eu posso te pagar essa aplicação, às vezes, um pouquinho mais, mas muito menor do que um cartão de crédito. Tem gente que, às vezes, compra, aí paga a fatura mínima do cartão. Aquilo ali tem 15%, 20% ao mês de juros, sendo que a inflação do ano é em torno de 7% ao ano, né? E, tipo assim, então paga 20, 30 vezes a mais de juros do que poderia estar pagando. Então a gente tem que criar algum plano para poder parar essa roda. Parou essa roda, a gente começa a girar ela ao contrário, fazer os juros, as rendas virarem a favor nossa. Você vê que tem gente que entra no negativo para pagar uma conta. Sim. E o tanto que entrar no negativo, o tanto que paga de juros para isso, né? Esse livro, né, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala que o limite especial, ele é mais caro do que o empréstimo pessoal. Então, se você souber dessas taxas, aí você consegue se organizar, né? É igual em uma empresa. Em uma empresa, se você falar assim, eu vou falar 90% dos empresários não sabem quanto eles pagam de imposto. Não sabem a porcentagem, se é 6, se é 9, se é 10, se é 15%, né? E aí, como que ele vai calcular o preço dele? É a mesma coisa dentro de casa. Como que você vai conseguir traçar um plano se você não sabe quais são os juros, aonde você pode ir, o que você pode economizar, qual é o supermercado que tem um desconto, né? Isso daí a população já está um pouco mais acostumada. Mas aí vai lá, por exemplo, essa caneca está em promoção. Aí eu quero essa caneca. Mas aí ela vai lá e depois ela pega a jarra, ela pega o outro. E os supermercados, eles fazem isso. Eles colocam a caneca mais barata, mas eles aumentam na jarra. Então, você tem que ter toda essa noção, né? Porque eu quero muito a caneca, mas eu posso agora? Dá para eu ficar sem a caneca, juntar uns meses? E, assim, a estratégia do mercado é interessante, porque você não tem, sabe, eu tenho que pagar R$1.000. Se é 10 vezes de 100, não, 100 cabe. Então, as pessoas não fazem as contas. O Marcelo que fala que a melhor negociação é o dinheiro. Porque com o dinheiro, você fala assim, não, dá para ser por 800. E as empresas ainda fazem assim, dividem de 12, porque as pessoas não multiplicam por 12, por 10 ainda é mais fácil, né? 12 de 80 e poucos, não, isso está tranquilo, né? E uma coisa que eu pensei aqui, Lícia, vamos porque a pessoa já se endividou, às vezes alguém está escutando a gente e fala assim, aí o banco liga, porque eu vou colocar seu nome no SPC. Não se preocupa, isso é bom. Chama Sistema de Proteção ao Crédito. Isso é uma proteção para a pessoa que está devendo. O nome dela vai ser bloqueado, ela vai parar, pelo menos, parar de fazer dívida. Pode ser até obrigatório, mas é momentâneo. Às vezes é bom, a pessoa desespera. Porque o banco me ligou, a financeira me ligou, falou que vai colocar meu nome... Pega dinheiro com agiota. Pega dinheiro com agiota, né? Pior coisa que tem, né? Porque às vezes... isso é bíblico, né, gente? Não se deve fazer isso. Então, não se desespera. Às vezes é uma dica legal de falar. Se o banco... vou pôr o seu nome no SPC. Não se desespere. Primeira coisa, acho que não se desespere, né? Ora a Deus, procura ajuda de alguém que entende um pouco mais de finanças para poder, né? Conversa entre o casal. Para criar estratégias Para criar mesmo, estratégias, né? porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas e começa cada vez a se enrolar mais. Então, se procurar alguém e falar assim, olha...
porque tudo, eu falo, tudo tem jeito, né? Só não tem jeito para a morte. Então, calma, respira, vamos olhar, às vezes alguém olhando de fora vai conseguir enxergar uma saída para aquilo, do que meter aí o pé pelas mãos. E na verdade, quando pode falar. Você falando aí sobre banco, eu cresci ouvindo meu pai dizendo o seguinte: banco não ajuda ninguém. Não dá nada para ninguém, só toma. Com certeza. Eu estava conversando com uma das minhas meninas, estava conversando com uma funcionária e elas ficaram muito incomodadas com aquela frase. Falaram assim, não existe pobre sem dívida. Aí ela falou, mãe, mas como que é isso? Eu nunca ouvi essa frase. E aí eu fui conversando com quem tinha conversado com elas. Ela falou assim, não, quando a gente faz 18 anos, os pais fazem uma dívida no nosso nome, já suja o nosso nome no cartão. E a gente não sabe, para ter coisas tem que ter dívida. Então, você vê, antes de mudar a ação, a gente tem que mudar a mentalidade. Então, a gente tem que dar permissão para viver sem dívida. Que tem gente que não sabe viver sem dívida, né? Já entrou no padrão, aquilo é rotina e como que vai passando para a família, né? Porque ela cresceu vendo aquilo, né? Ela viu pai, mãe, dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida e acha que aquilo é normal. Mas não é normal, né? A gente tem que... É igual um dia eu estava falando pro pessoal lá em casa no encontro que a gente tinha lá, né? Se tá na Bíblia, a gente consegue fazer. Sim. É só pedir orientação, o Espírito Santo vai dar estratégia pra gente e a gente vai conseguir. E não precisa ser sozinho, né? E às vezes concurso, quando a gente divulga curso, fala, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, mas ainda faz muito sentido para quem não tem, para que comece a ter, né? Eu não sei se as pessoas falam isso, não, mas eu não tenho dinheiro nenhum, como que eu vou saber investir, como que eu vou saber administrar? Mas é exatamente administrar aquela dívida e para começar a ter, né? E estamos chegando nas nossas considerações finais e fazer mais uma chamada para o curso dos meninos, que é muito interessante. Então, exatamente a gente reforçando que prosperidade não é sobre o dinheiro e que nós somos mordomos para a gente aprender a administrar o que Deus nos deu, né? O futuro que herdamos. Esse curso ele é feito em 7 semanas, justamente para construir todo esse raciocínio, porque poderia pegar esse curso e fazer em 2, 3 aulas, com certeza. Só que aí não vai construir esse raciocínio, não vai construir essa mentalidade de mudança de hábito. Porque, na verdade, digerindo durante a semana com certeza, ali, tendo dúvida, a gente né? colocou 7 semanas, para ser já um número bíblico, né? E cada semana você vai aprendendo um pouquinho mais, tem uns exercícios que a gente coloca para as pessoas fazerem, a gente cobra, dá puxão de orelha, sabe? Fala, você fez? Não, não fiz não. Então, você tem que fazer. Porque tem essa botagem no meio do caminho, né? Tem. E tem desculpa pra tudo, né? A pessoa, não tive tempo. Eu falo, gente, tempo, em uma semana você tem tempo, né? Tanta coisa que a gente faz. Não foi prioridade. Então você tem que ter prioridades também. Então a gente faz esse curso durante 7 semanas, a gente faz as aulas online, ao vivo, só que aí tem gente que fala assim, mas no dia que você tá fazendo eu não consigo assistir. Mas aí as aulas ficam gravadas, as pessoas podem assistir. Inclusive as turmas anteriores vão meio que acumulativo. A gente vai deixando no grupo, porque se a pessoa quiser rever, relembrar, participar de novo, né? Atualizando. A gente tem testemunhos aí de pessoas, né, que com um salário mínimo, vive com um salário mínimo, tinha dívidas no cartão de crédito, mudou, né? Não foi assim de um dia para o outro, mas durante cerca de mais ou menos 3 anos a realidade da pessoa mudou, que hoje ela está juntando dinheiro. Ela está investindo. E o que eu falo, às vezes, mais do que foi passado ali, mas é o contato. Então, o contato com as pessoas que estão no mesmo propósito, saber quem pedir ajuda para ter um direcionamento ali, né? De ter dessas conexões, né? Com certeza. Então, nós ficamos muito felizes com vocês aqui hoje. Nós estamos no estúdio do Mix Master, aqui na ONG Nova Geração Brasil, que também empresta o espaço para a gente. E se você quiser gravar seu podcast, só entrar em contato com o Léo no estúdio Mix Master. Um café e uma pergunta. E para finalizar, agora um café e uma pergunta. Qual a pergunta que a gente termina hoje, Zé Mário? Acho que pode ser de sempre, né? Sim. Se você estivesse na mesa com Jesus, o que você perguntaria para ele?
uma pergunta profunda, né? Deixa eu meditar aqui um pouco. Eu perguntaria para Jesus, quando ele deu os talentos para a gente, por exemplo, a gente tem muita dificuldade às vezes de logo identificar qual talento que a gente tem, né? E eu e a Priscila, a gente tem visto que o talento nosso tem a ver com famílias, né? Então eu falei, ô Jesus, será que... Tô no caminho certo? Tô no caminho certo? Será que o que a gente tem feito, a gente tem contribuído com outras famílias, né? Porque é muito triste ver uma família destruída, né? Sim. Uma família separada, né? A gente vê os índices de violência, de tudo de ruim. Sempre tem por trás, às vezes, uma família destruída, né? Pai, às vezes, alcoólatras, pais, né, separados, pais ausentes, né? Falo que tem mais órfãos de pais vivos do que de órfãos mesmo, dos pais que já morreram. Então, eu falo, Jesus, será que o que a gente tem feito é isso mesmo que você queria da gente? Ótima pergunta. Eu acho que continua sendo essa pergunta, né? A gente fica sempre, sabe, se a gente tá no propósito, ou se é vaidade, o que é, né? Por que eu tô... Qual que é a minha motivação de fazer isso, né? Tá com o coração limpo, né? E ali tá entregando para ele todos os dias. Eu acho que ali a gente encontra o caminho. Mas é isso mesmo, tá perguntando para ele todo dia. Tô no caminho certo? Tô fazendo o que te agrada? Verdade. Bem, tivemos como patrocínio, neste nosso episódio, a Confeitaria Café com Leite. Eita Fizarte, as canecas, as lembrancinhas, climatizando o nosso estúdio a mais frio e na parte do áudio, o Mix Master Studio. Você ouviu Sobre a Mesa. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico.